gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você que acordou agora. Acordou mais tarde hoje, né? Mas para você que já está trabalhando o dia inteiro, está aí nos ouvindo, nos assistindo, paz, alegria, saúde, é o que desejamos. Para minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Pois é, o mercado de capitais ficou em alvoroço ontem, porque o ex-presidente Lula, candidato do PT, se reuniu com Henrique Meirelles. Henrique Meirelles é um grande economista brasileiro. Foi diretor-presidente do Banco de Boston durante alguns anos e também foi presidente do Banco Central na administração do Lula, e o Lula o queria como ministro da Fazenda da Dilma Rousseff, mas a Dilma não quis. Porque a Dilma sempre dizia que ela era economista, que queria comandar a economia. Então, ela não aceitou Henrique Meirelles, que mais tarde foi ministro da Fazenda do Temer. E fez muita coisa, inclusive o teto de gastos, né? E o Temer não era para dar certo, porque se o Temer desse certo, seria um problema para todo mundo, né? Então, o Temer, eles fizeram tudo para atrapalhar o governo do Temer, porque o Temer não podia dar certo, né? E o Temer reagiu e ficou durante muito tempo, eles foram 2 anos de muita luta para ficar no poder, porque as pessoas não o queriam. E o Henrique Meirelles era o ministro da Fazenda que eu tinha plena certeza que em um ano ele consertava a economia do Brasil, né? Era uma pessoa competente. Foi para ser secretário da Fazenda de São Paulo e agora teve um encontro com o Lula ontem, que para o mercado, o encontro de Lula e o Henrique Meirelles é uma coisa assim do outro mundo, porque o Henrique Meirelles foi o homem que ficou na presidência do Banco Central e o Lula seguiu mais ou menos a cartilha do PSDB que estava no poder e manteve a mesma política econômica, né? A política econômica não mudou no governo do Lula, né, quando ele assumiu. Aliás, os chamados arautos do PT, aqueles que eram economistas e que falavam e tal, etc. Tal, o Lula colocou um médico, né, que foi prefeito do interior de São Paulo, que foi o Palocci, para ser o ministro da Fazenda. E o ministro, o Henrique Meirelles foi o presidente do Banco Central. Então, não teve muita modificação naquilo que o PSDB fazia na economia brasileira, né? Aliás, o Lula, ontem, depois do encontro, né, o mercado de capitais ficou em alvoroço, o dólar baixou, a bolsa subiu, o tal de mercado, né? O mercado é um negócio danado. E aí, o Lula deu uma declaração muito sintomática. Ele disse que só vai falar sobre quem ele vai colocar na economia depois do segundo turno. Quer dizer, ele admite que vai ter segundo turno, né? Que as conversas que ganhamos, aliás, cada candidato fala que ganha no primeiro turno, né? O Bolsonaro fala que ganha no primeiro turno e o Lula fala que ganha no primeiro turno. A grande pesquisa vai ser justamente na eleição no dia 2, não é verdade? Então, se o Lula fala que ele só vai falar de economia depois do segundo turno, então é sinal que ele admite que nós teremos segundo turno, né? Vamos cantar aquela música? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela sensação de queimação urinária, aquele ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias do país. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Vicariato Episcopal para Ação Missionária e o Serviço de Animação Bíblica das Paulinas realizaram uma tarde formativa na Catedral Cristo Rei. Gabriela Assis fala conosco sobre isso. Setembro é o mês da Bíblia e diversas ações estão sendo feitas pela Arquidiocese de Belo Horizonte para celebrar a data. O mês de setembro é o mês da Bíblia, então ele é muito mais intenso que os demais meses do ano. Por quê? Porque sendo o mês da Bíblia em todas as comunidades e paróquias, tem grupos, tem comunidades que fazem os círculos bíblicos nas comunidades. E tem também encontros com palestras, tem
semanas bíblicas, lives sobre a Bíblia. E este ano é o livro do Josué. A Catedral Cristo Rei, em construção, recebeu uma tarde formativa com a presença de integrantes de comunidades, de vilas e favelas, condomínios e edifícios, e estudiosos do livro sagrado. A nossa intenção é fazer crescer, né, o amor pela palavra de Deus, os grupos de leitura orante, de modo muito especial nas comunidades, né, incentivar as comunidades na leitura orante da palavra de Deus. A temática da tarde envolveu a animação bíblica pastoral e a reflexão sobre o livro de Josué, com a leitura orante da palavra de Deus. O livro de Josué é um livro muito bonito, mas muito intenso nas suas imagens, né? Uma intensidade que às vezes gera confusão, porque vemos ali textos de batalhas, de destruição, de morte, o que nos leva muitas vezes a perguntar até qual é a imagem de Deus que se encontra por trás desse livro. O que vamos fazer hoje é tentar decifrar um pouco esse enigma do livro de Josué, para ajudar a entender quem é Deus ali, como ele é representado, qual a importância dessa imagem de Deus para a história de Israel, ou melhor dizendo, para a história da salvação, e qual sentido isso tem para nós hoje, que somos cristãos. Pois é, pouca gente sabe do livro de Josué, né? Josué foi o homem encarregado pelo Moisés de dar sequência, né, à chegada dos chamados escolhidos do povo judeu, que saiu escravo do Egito, né, com toda aquela história bonita que muita gente conhece, porque nós tivemos filmes, aí, vários filmes a respeito, né? Então, aquela história bonita do povo de Deus saindo do Egito, da escravidão do Egito, para a terra prometida, né? E Josué, depois, quando o Moisés consegue mostrar a terra prometida, depois de atravessar, né, o mar, né, e ter aquela história bonita do mar que se abriu para que o povo de Deus passasse, os judeus passassem, né? E depois de várias mostras, né, da presença de Deus, que o Deus usava Moisés para aquele povo, né? E de muita coisa que aconteceu, né? A construção do bezerro de ouro, aquelas coisas todas, né, que nós conhecemos, né? Depois que Moisés mostra a terra prometida, né, vem a presença de Josué, né, aquele que ficou encarregado de dar sequência à chegada do povo de Deus à terra prometida. E não foi uma chegada tranquila, não, porque já tinha nessa região, já tinha alguém, né, lá na região, né? Então houve muitas mortes, houve muita guerra, muita coisa, né? E eu estive, nesses lugares todos, estive na Terra Santa, em todos esses lugares, né? No monte de onde Josué, né, visualizou a Terra Prometida. Depois estive em Jericó, né, onde se deram muitas batalhas pela chegada do povo de Deus, né? Os hebreus e aquela história toda. Então, a história de Josué é uma história muito bonita e que nós, católicos, devemos ter muita atenção ao ler esse livro, né, porque ele nos traz muita coisa importante, muitas coisas importantes. Então, é importante que, no mês da Bíblia, você possa ter pessoas, né, que te ajudem a entender a história, não só de Josué, mas a história da Bíblia, né? Que às vezes é um conjunto de livros, né? Dos primeiros livros do cristianismo, né? De tudo aquilo que você, né, vai ler e vai entender porque a presença de Deus foi muito importante na vida de todos nós. E principalmente do povo judeu, né? Que infelizmente não reconheceu Cristo como seu Salvador. Não é verdade? O povo de Deus ainda, o povo judeu continua esperando aí do Salvador, né? Mas nós tivemos o Cristo, que foi o Salvador e que era um judeu, né, nascido lá na Judéia e etc e tal. Então, é muito importante que você leia a Bíblia e que tenha essas explicações na Igreja Católica quando coloca pessoas importantes, estudiosos da Bíblia, para conversar com os leigos, né? Isso é muito importante. Eu acho que toda a religião devia realmente
nos fazer ter uma escola de Bíblia, né? Todo católico devia passar pela escola de Bíblia para conhecer a história de Deus e conhecer a história dos povos e a história do cristianismo. Isso é muito importante. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, o Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, ele está anunciando que a pandemia do Covid-19 praticamente acabou nos Estados Unidos. Mas é claro que o governo de Joe Biden está pedindo dinheiro para combater a Covid, porque ele acha que a Covid pode voltar. E o que os Estados Unidos, o governo dele, tem que estar preparado, né, para enfrentar uma nova onda de Covid-19, se assim acontecer, né? A mesma coisa nós pensamos aqui no Brasil também. Nós hoje estamos praticamente convivendo sem a Covid-19, todo mundo sem máscara, né? Visitando todos os lugares, sem problema e etc. Ainda as escolas, ainda as crianças estão com máscara ainda, né? Nas escolas. E o pessoal de saúde continua trabalhando com máscara, né? Aliás, a máscara chegou para ficar. A máscara é uma coisa que chegou para ficar. E eu acho que, por exemplo, a gente tinha que em qualquer... Isso não tem acontecido, mas em qualquer self-service você tinha que estar de máscara para acessar um self-service, para pegar uma comida e etc, né? Mas, graças a Deus, né, as coisas estão mudando, né? Hoje eu estou vendo aqui que o Mineirão tem uma programação de shows até o final de ano muito grande, né? Porque todo mundo está voltando a conviver com shows, as grandes multidões juntas novamente. Nós tivemos aí há pouco tempo aqui na cidade esses shows de 24 horas aí na cidade, né? Então tudo isso, no nosso caso, né, é muito importante. Mas o Joe Biden lá nos Estados Unidos está achando também que a Covid já foi embora. O povo está vivendo tranquilamente, sem problema nenhum. A mesma coisa acontece na Europa. As viagens para a Europa foram retomadas, todo mundo passou a viajar novamente, né? Isso é muito importante, o mundo voltar a viver normalmente. Foram 2 anos, né, que nós tivemos praticamente dentro de casa, não é verdade? Então, eu acho que agora chegou o momento das pessoas viajarem mais. Eu, por exemplo, defendo muito que você vá para o interior de Minas Gerais, né? O interior de Minas Gerais é um lugar gostoso demais. As cidades mineiras é uma coisa fantástica. A gastronomia nas cidades mineiras é maravilhosa, não é verdade? Então, né, eu acho nada melhor do que você voltar a viajar, voltar a sair de casa, entrar no avião, entrar num carro, né, num ônibus, viajar pelo interior do país e especialmente de Minas Gerais, né? Faz muito bem à saúde. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Durante o Ângelus, Papa Francisco abordou a parábola do administrador infiel, que, segundo ele, é um pouco difícil de entender. Nela, Jesus conta uma história de corrupção. Um administrador desonesto que rouba e depois, descoberto por seu senhor, age com astúcia para sair dessa situação. Ele terá que prestar contas e perderá seu emprego. O administrador infiel decide dar um desconto para aqueles que estão endividados e assim faz amizade com eles, esperando que sejam capazes de ajudá-lo quando o Senhor o expulsará. Primeiro acumulava as riquezas, para aí mesmo agora ele as usa para fazer amigos que podem ajudá-lo no futuro. Jesus nos ensina que não devemos acumular fortunas na terra, mas utilizar os bens para ajudar ao próximo. Aí o VT do nosso Papa Francisco. Em que consiste a esperteza do administrador? Podemos perguntar-nos. Ele decide dar um desconto para aqueles que estão endividados. E assim, faz amizade com eles, esperando que sejam capazes de ajudá-lo quando o Senhor o expulsará. Primeiro acumulava as riquezas para si mesmo. Agora ele as usa para fazer amigos que possam ajudá-lo no futuro.
no mesmo caminho, roubar. Jesus, então, nos oferece um ensinamento sobre o uso dos bens. Fazei amigos da riqueza desonesta, para que, quando ela vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Para herdar a vida eterna, ou seja, para herdar a vida eterna, não é necessário acumular os bens deste mundo, mas o que conta é a caridade que teremos vivido em nossas relações fraternas. Eis então o convite de Jesus. Não usai os bens deste mundo somente para vós mesmos e vosso egoísmo, mas vos servi deles para gerar amizades, para criar boas relações, para agir em caridade, para promover a fraternidade e para exercer o cuidado com os mais fracos. Pois é, essa é uma velha história, né? Que Jesus contou, a parábola, né? Que era fantástica, né? O Jesus falava com as pessoas através de parábola, contando histórias, né? Dando exemplos. Isso é muito importante. Eu ontem falei de uma figura que eu quero exprimir aqui, justamente essa figura que é fantástica, né? Figura do Januário Carneiro, que fez uma rádio, que foi a Rádio Itatiaia, né? E que é uma das principais emissoras de rádio do Brasil hoje, tal, etc. Né? E lembrei a figura do Januário Carneiro, né? No encontro que nós tivemos ontem, eu lembrei essa figura. O Januário, quando morreu, e eu conversava muito com ele, e a família me procurou para perguntar se eu sabia de alguma coisa, de dinheiro, de alguma coisa do Januário, porque eles estavam procurando, né? Conta bancária e etc e tal. E eu falei assim, olha, eu só sei que ele reformou uma casa velha em Passagem Mariana, que ele tinha um verdadeiro amor por essa casa velha, antiga, em Passagem Mariana, onde ele gostava de receber os amigos, né? Tancredo, muitos amigos iam lá, né? Visitavam a casa dele, almoçavam com ele, jantavam, né? Quantos jantares eu fui na casa dele, nas recepções que ele dava, e ele gostava que eu levava o pessoal de Seresta para cantar, Seresta Mineira, principalmente quando o convidado não era um mineiro, né? Era de fora de Minas. O Januário também deixou um apartamento em Guarapari, né? Onde ele de vez em quando ia para passar uns dias, né? Uma casa aqui em Lagoa Santa, né? Um apartamento no centro de Belo Horizonte, um apartamento de 2 quartos. E mais nada, praticamente, né? Aí todo mundo achava que ele, como diretor-presidente da Rádio Itatiaia durante tanto tempo, uma rádio importante, que passou a faturar muito e muita coisa, etc. tal, que ele teria uma fortuna acumulada em algum lugar. E não tinha. Não tinha, né? Quando ele morreu, ele deixou unicamente como herança um patrimônio, que era um patrimônio público, que foi a Rádio Itatiaia. Eu conto essa história para dizer da importância do homem que você tem a obrigação de trabalhar, de ter uma empresa, porque a sua empresa vai dar emprego, vai ajudar as pessoas a melhorar pelo trabalho, né? Vai recolher impostos, vai ajudar o país com impostos que vão tocar os hospitais, que vão financiar a justiça, a segurança e etc. e tal, né? E você tem o direito de viver bem, passear, curtir a vida e etc. Mas você tem o direito de ver até ali, até o momento que você deixar esse mundo, né? Porque depois você não vai levar dinheiro, o caixão não tem gaveta, ninguém leva dinheiro lá no caixão, não é verdade? Né? Então, pronto, acabou. Você passou por aqui, a sua empresa continua com outras pessoas, né? Com o fim para que ela foi criada, que foi de desenvolver, de dar empregos, de pagar impostos e etc., não é verdade? Mas no dia que você foi embora, você não deixou nada. Você deixou empresa que outros vão decidir. Você não deixou riqueza pessoal. O problema é a tal de riqueza pessoal, que o Papa fala aí, ou daquele que acumula riqueza porque roubou, né? Roubar, principalmente roubar dinheiro público, né? Isso é uma coisa horrível, feia, né? Você vai ficar muito bem de vida porque você roubou bastante, né? Você foi lá e os contratos, né? Eu mesmo estou vendo agora o Tribunal de Contas da União está impedindo uma compra de não sei quantos coturnos, que o preço está triplicado do coturno,
não é verdade? Então, quer dizer, essas coisas, né? Eu sei de um amigo meu aqui em Belo Horizonte, que é alfaiate, e que foi fazer ternos para uma equipe de segurança de um setor nosso aqui, né? Aí ele cobrou o preço dele, mas o cara queria que ele pusesse mais um pouquinho em cima do preço dele para ele devolver parte desse dinheiro para quem encomendou os ternos. Ele falou assim, eu não faço isso. Então ele perdeu o serviço de mais de 50 ternos que ele ia fazer, ele perdeu o serviço, falou assim, eu perdi o serviço, mas minha consciência está tranquila. Eu não fiz nada de errado, eu cobrei o preço que eu cobro aqui de qualquer pessoa que chega aqui pedindo um terno. E tirei até um pouquinho pelo volume de trabalho que eu teria, né? Então ele falou, não, eu agradeci, né? Perdi o serviço, mas não me envolvi em corrupção. Eu acho que a corrupção é um negócio triste, né? Você viver num mundo de corrupção, num mundo que você pega o dinheiro alheio, principalmente o dinheiro do Estado, para se enriquecer. Você pode até viver ricamente, né? Naquela riqueza, aquele negócio todo, mas, sei lá, eu sei que a gente só vai embora depois que você vê, eu conto a história de um banqueiro aqui que usou o governo para o seu banco crescer. E antes dele morrer, ele viu o banco acabar. O dia que ele viu o banco acabar, ele morreu. Porque parece que aquilo que ele adquiriu desonestamente, né, um dia acabou, antes ainda dele morrer. Aí depois ele morreu em paz, porque tudo aquilo que ele criou com um dinheiro roubado não deu certo. É assim, a vida é assim. Amanhã a gente volta. Um abraço para vocês.